Lucas, no capítulo 19. Evangelho de Lucas, no capítulo 19. Para quem anota, para quem vai anotar, título desta palavra: permita ser transformado. Permita ser transformado. Lucas 19, a partir do versículo 1. Jesus entrou em Jericó e atravessava a cidade. Havia ali um homem rico, chamado Zaqueu, chefe dos publicanos. Ele queria ver quem era Jesus, mas sendo de pequena estatura, não conseguia por causa da multidão. Assim, correu adiante e subiu numa figueira brava para vê-lo, pois Jesus ia passar por ali. Quando Jesus chegou àquele lugar, olhou para cima e disse: Zaqueu, desça depressa. Quero ficar em sua casa hoje. Então ele desceu rapidamente e o recebeu com alegria. Todo o povo viu isso e começou a se queixar. Ele se hospedou na casa de um pecador. Mas Zaqueu levantou-se e disse ao Senhor: Olha, Senhor, eu estou dando a metade dos meus bens aos pobres. E se de alguém extorquir alguma coisa, eu devolverei 4 vezes mais. Jesus lhe disse: Hoje houve salvação nesta casa, porque este homem também é filho de Abraão. Pois o Filho do Homem veio buscar e salvar o que estava perdido. Pois o Filho do Homem veio buscar e salvar o que estava perdido. Amém? Você deseja que o Espírito Santo fale contigo? Amém? Coloca a mão no teu coração. Senhor, obrigado por esta palavra. Obrigado pelo teu Espírito Santo. Obrigado pela tua presença neste lugar. Senhor, o Senhor sabe que o nosso desejo é sermos tocados pelo Senhor. Nosso desejo é que estejamos aprendendo com o Senhor. Mas muitas vezes nós nos distraímos. Muitas vezes perdemos o foco, a atenção. Eu quero te pedir, Pai, que a partir de agora, toda distração, tudo aquilo que possa tirar a unção que o Senhor tem para nos dar nesta noite, tudo isso vai embora, em nome de Jesus. Toda preocupação, todo sono, toda dor, toda angústia, vai embora. E apenas a voz do teu Espírito, a unção da tua presença, o poder da tua palavra, a alegria da fé que brota do nosso coração, seja neste momento o que vai reinar neste lugar. Nós oramos e abençoamos em nome de Jesus. Amém. Irmão, Zaqueu, a Bíblia diz nesse texto que ele era um publicano. Fala comigo, publicano. Ou seja, ele era uma pessoa que servia o Império Romano. Ele não era alguém que servia aos judeus. Ele servia ao Império Romano. Então ele era um cobrador de impostos. E ele não era só um cobrador de impostos, ele era um homem cobrador de impostos, rico e ladrão. Então Zaqueu era um homem certamente conhecido na comunidade.
Não só conhecido, porque Jericó não era tão grande assim, e talvez em Jericó, e aqui, me perdoem, eu não quero errar, mas talvez em Jericó não tinham muitos ricos. Talvez tinha lá em Jericó 2 ou 3. Não sei se existiam mais publicanos em Jericó, mas os publicanos eram odiados pelo povo judeu. Eram odiados porque, na maioria das vezes, eles extorquiam o povo, eles cobravam mais que deviam. E, principalmente, eles representavam um império, um reino, um imperador, representavam Roma, César, numa terra que não era de Roma, mas era dominada por Roma. Então, eram homens odiados. E Zaqueu era um desses. Você um dia talvez teve a sensação de chegar num lugar e perceber que você não foi bem-vindo ali. Não precisa levantar a mão, mas você sabe do que eu estou falando. Talvez um dia você chegou na casa de um parente, numa festa, num lugar, e você sentiu assim que o clima mudou. Ou talvez um dia você estava num lugar e chegou uma pessoa, e você não falou, mas você pensou, bah, mas esse cara aqui, essa mala. Certamente Zaqueu não era um homem bem-vindo. A Bíblia diz que correu a notícia que Jesus ia passar por Jericó. E como Jesus ia passar por Jericó, essa notícia ela chegou aos ouvidos de Zaqueu. Veja como é importante a gente entender esses detalhes. Então, Zaqueu já tinha ouvido falar de Jesus. E você vai concordar comigo que Zaqueu, ele corre, a Bíblia diz que ele era baixinho, de baixa estatura, e ele diz assim, não, eu preciso ver quem é esse cara, eu tenho vontade de ver. E ele corre, ele sobe numa árvore, numa figueira brava, e lá ele fica, Jesus vai passar por aqui, então eu quero ver quem é Jesus. Ou seja, ele já havia ouvido falar de Jesus, mas lá no coração dele, pensem comigo, não havia sequer a esperança de que Jesus o conhecia. Amém? Zaqueu não poderia imaginar que aquele que ali estava passando, cujo nome corria nas cidades, cuja fama se espalhava, tem até uma música que fala que a fama se espalhava, se alguém lembrar, por favor, puxa aí, e a fama dele se espalhava. Se não me engano, foi um padre que gravou essa música. Canta aí, Paulo. Ô, irmão, nós não vamos ligar se tu está desafinado. Hã? Evandro, como é que é? Fala aí que eu continuo. Fala aí. À beira-mar apareceu um jovem galileu. Ninguém podia imaginar, se pudesse amar do jeito que ele amava. Seu jeito simples de conversar tocava o coração de quem o escutava. E seu nome era Jesus de Nazaré. Sua fama se espalhou e todos vinham ver o fenômeno do jovem pregador, que tinha tanto amor. Amém! Não que eu queira pedir, mas a gente podia cantar no próximo domingo aqui no Ministério de Louvor, né? A Maju vai encontrar o tom aí. Irmãos, fala comigo, a fama de Jesus já havia se espalhado.
E chegou aos ouvidos de um homem, pecador, ladrão, odiado, chamado Zaqueu. Irmãos, e Jesus passando, Zaqueu ali, trepado naquela árvore. Quando Jesus se aproxima, olha para ele e fala o nome dele. Você entende? Você entende a profundidade disso? Você entende isso? Você entende o que significa Jesus olhar para uma coisa? Era um sacerdote subir na árvore. Aí o povo pudesse dizer assim, não, o sacerdote e tal, talvez acreditar que houvesse ali uma ligação, mas quem que subiu lá não foi o sacerdote. Quem subiu foi um ladrão. Quem subiu foi um publicano. Quem subiu foi um homem que nem na sua maior intimidade, nem em momento algum pudesse imaginar que aquele que estava passando ali pudesse saber o seu nome. Irmãos, nós somos e estamos nos sentindo por tantas e tantas vezes exatamente assim. Talvez um dia você viu alguém pregando, alguém ministrando, alguém cantando, alguém lendo, e você pensa assim, não, Deus conhece ele, mas ele não conhece. Ou talvez uma circunstância da tua vida foi gerada a ponto de você não compreender que Jesus conhece você com todos os seus detalhes. Muitas vezes nós não nos conhecemos, mas o Senhor nos conhece melhor do que nós mesmos. Muitas vezes nós não sabemos nem o que queremos, nem do que gostamos direito, mas o Senhor nos conhece. Irmãos, o texto continua dizendo que Zaqueu, ele ouve aquilo, não só Jesus chamá-lo pelo nome, mas Zaqueu, ele ouve aquilo e desce depressa da árvore. Desce depressa porque Jesus disse para ele, Zaqueu, eu vou parafrasear aqui, eu conheço você, eu sei o teu nome, eu sei o teu nome, eu sei onde você mora, eu sei quais são os seus pecados, eu sei o que está no teu coração, mas mesmo sabendo de tudo, mesmo sabendo quem é você, me convém hoje ficar na sua casa. Zaqueu desce depressa, e a Bíblia diz que ele o recebeu com alegria. E obviamente que lá fora da casa estavam aqueles que ainda vivem. Ainda vivem, pastor? Sim. É uma praga chamada fofoqueiros. É uma praga, gente. O tal do fofoqueiro é uma praga. É uma praga que destrói famílias, que destrói relacionamentos, que destrói profissões, que destrói ministérios. E ainda mais quando o fofoqueiro vem com um adicional, chamado acusador. Então o fofoqueiro, ele estava lá fora. E esses fofoqueiros começaram a dizer, peraí, mas como é que Jesus vai jantar na casa desse cara? Talvez um dia você ouviu uma frase de alguém próximo de você, ou talvez até você falou uma frase assim,
Depois de tudo que fez, vai querer ir para a igreja? Depois de tudo que tu aprontou, tu vai querer ir para a igreja? Aquele lá acha que engana quem? Já ouviram essa frase? Não, aqui em Missal não tem. Tem lá em Itaipulândia. Itaipulândia tem? Tem. Medianeira tem? Tem. Santa Helena tem? Não tem? Tudo santo lá em Santa Helena? Aham, irmã Elisete. Missal tem? Irmão, tem em todo lugar. Sabe por que que tem? Porque nós, na nossa consciência, nós não entendemos o amor de Jesus. Nós não conseguimos entender porque o amor dele nos constrange. É o que diz a Bíblia. Nós somos constrangidos por um amor que nós não conseguimos entender. Bom, mesmo assim, Zaqueu, ele recebe Jesus, não se sabe exatamente como é que foi a conversa de Jesus com Zaqueu, não se sabe o que aconteceu ali, são poucos os versículos, mas Zaqueu ele declara a ele: eu quero devolver aquilo que eu roubei. E eu quero, diz o texto, eu quero dar a metade dos meus bens aos pobres. Eu não quero mais viver com esse peso. Eu não quero mais viver do mesmo jeito que eu estou vivendo. E essa conversa, esse relato termina com uma frase de Jesus: hoje houve salvação nessa casa. Pois este homem também é filho de Abraão. E o verso 10, Jesus responde aos fofoqueiros e aos acusadores: pois o Filho do Homem veio buscar e salvar o que estava perdido. Tem gente, irmãos, que imagina que na igreja só tem santo. Tem gente que olha para as pessoas da igreja, talvez olha para você que está na igreja, e imagina que você não tem pecado nenhum. E aí quando chega alguém novo, cujo ambiente ainda não foi frequentado, aquele que está na igreja muitas vezes olha e não entende por que aquela pessoa está ali. Quando na verdade o principal papel da igreja é justamente congregar aqueles que precisam ser conduzidos à salvação. É trazer aqueles cheios de pecados, cheios de problemas. Porque Jesus veio, se não para buscar e salvar o que estava perdido. Eu quero aqui, permita-me abordar 4 pontos, 4 características de Zaqueu, só para a gente conseguir organizar aqui a discussão dessa palavra. Eu separei aqui 4 características, 4 acontecimentos, 4 virtudes de Zaqueu. Primeiro, havia nele um desejo ardente. Havia nele um desejo ardente. Ou seja, ninguém sai e passa no meio de uma multidão, enfim, e sobe numa árvore, se não há desejo ardente. Você concorda comigo? Irmãos, eu separei aqui para meditarmos circunstâncias da Bíblia cujo pessoas tiveram desejos ardentes. A Bíblia diz que Josué, ele queria estar tão perto de Moisés e ouvir o que Deus estava falando com Moisés, que ele não se apartava da porta da tenda. Então havia no coração de Josué aquilo que estava no coração de Zaqueu, um desejo ardente. Irmãos, o mundo carece disso. O mundo carece de pessoas verdadeiramente desejosas por Jesus.
O mundo carece de pessoas que querem se entregar verdadeiramente. Eu anotei aqui Eliseu, ele foi o substituto de Elias. E quando Elias então joga a capa, Eliseu soube o que ele tinha feito. A Bíblia diz que naqueles dias que antecederam o recolhimento de Elias ao céu, Elias foi para Betel e falou para Eliseu assim: você fica aqui que eu vou lá. Eliseu falou: não, eu vou contigo. Havia no coração de Eliseu um desejo ardente de ser cheio do próprio Deus, do Espírito que estava em Elias. Aí Elias falou assim: olha, eu vou ali para Jericó, tu fica aqui. Não, eu vou contigo. E foi. Aí Elias veio e falou assim: eu vou até o Rio Jordão. Ali que foi o milagre ali da capa, de abrir as águas do Rio Jordão. E você fica aqui. Eliseu falou: não, eu vou contigo. Eu vou contigo. Desejo ardente. O que dizer de Maria Madalena? Que vai numa reunião só de homens. Vai por trás de Jesus. Chora. A ponto das suas lágrimas lavar os seus pés. Enxuga os pés de Jesus com os seus cabelos. Quem que faz isso? Só quem tem desejo ardente. Aquela mulher que foi curada por Jesus de uma hemorragia que ela sofria há 12 anos. Ela se decide no coração: olha, se eu só tocar nas suas vestes, eu vou ser curada. E ela vai, fala comigo, ela foi. Desejo ardente de ser curada. O que dizer do cego de Jericó? Todo mundo mandava ele ficar quieto, e o que ele fazia? Gritava ainda mais, porque havia um desejo ardente no seu coração. Pastor, eu não sou assim, eu não tenho desejo ardente. Pois você está aqui para ouvir essa palavra. Você está aqui porque Deus quer te dar um chacoalhão para dizer: está na hora de você acordar. Está na hora de você desejar ardentemente conhecer Jesus. Está na hora sim de você superar os obstáculos. Está na hora. Oh Senhor. Zaqueu permitiu ser transformado porque era um homem de opinião. Era um homem convicto. Quando Jesus chama ele, fala: Zaqueu, coma ré. Zaqueu, desce depressa. Ele enrolou. Ele ficou fazendo, como é que chama? Rodeio. Ele ficou fazendo chapa. Essa não tinha. Charme, obrigado. Ficou fazendo charme. Ele ficou fazendo corpo mole. Ele podia ser rico e ladrão, mal visto pela comunidade, mas ele era um homem de opinião. Você percebe que talvez existem características em homens e mulheres que estão lá fora, que falta para homens e mulheres que estão aqui dentro? Irmãos, tem muitas religiões pagãs para nós cristãos, cujo ensino sobre a retidão é incrível. O grande problema
é que estas religiões pagãs ensinam um caminho diferente para o céu que não é o verdadeiro. Mas na grande maioria, ensinam a retidão. Eu vou dizer a você, o que tem de crente nó cego, ponta de corda, tem ou não tem? Não estou dizendo que lá também não tem. Mas não deveria existir isso aqui. Sim, sim, não, não. Bom, vá lá para o livro de Tiago. Tiago, irmão de Jesus. Tiago, ele escreve no capítulo 1, bem no finalzinho da Bíblia, depois de Hebreus, Tiago, capítulo 1, verso 5, quando ele estava falando das provas, das tentações, das provações, das dificuldades da vida. Ele diz assim, a partir do verso 5, se algum de vocês tem falta de sabedoria, peça a Deus que a todos dá livremente, de boa vontade, e lhe será concedida. Ou seja, faltou sabedoria, para quem que eu tenho que pedir? A Deus. E esse texto está dizendo que todo aquele que pede sabedoria, ele recebe sabedoria de Deus. Bom, verso 6, peça porém com fé, sem duvidar, pois aquele que duvida é semelhante à onda do mar, levada e agitada pelo vento. Então a onda do mar, na verdade, ela não tem uma vida própria. As marés, as correntezas, o vento, leva aquela onda. E aquela onda vem até a praia, ela se dissipa, de repente vem outra onda. E Tiago está dizendo que aquele que duvida quando pede, ele é como uma onda do mar, levada pelo vento. Veja que algo triste isso. Veja como é triste a vida de quem não tem fé. Veja como é triste a vida de homens e mulheres que não são de opinião. E ele continua dizendo assim, verso 7, não pense tal pessoa que receberá alguma coisa do Senhor. Então é por isso que talvez eu e você, por tantas vezes, oramos, pedimos, mas não recebemos. O que a Bíblia diz? Pedis e não recebeis. Por quê? Porque pedis mal, para esbanjardes em vossos prazeres. Mas aqui Tiago está dizendo que uma forma de pedir mal é pedir sem acreditar, pedir sem fé. E aí o versículo derradeiro, versículo 8. Pois este que pede e não recebe, porque não tem fé, tem mente dividida e é instável em tudo que faz. A versão mais antiga chama isso de ânimo doble. O ânimo doble, ou a mente dividida, é um espírito que paira sobre a vida de uma pessoa que uma hora está bem, uma hora está mal. Uma hora está eufórica, e uma hora está para baixo. Não estamos falando de um problema de saúde, de dupla personalidade, ou de problemas relacionados. Nós estamos falando de fé. Estamos falando de pessoas que uma hora estão fervorosas e outro tempo estão para baixo. Pessoas que não conseguem ter um ânimo único, uma convicção única. Essas pessoas, irmãos, têm dificuldade de serem transformadas.
E nós precisamos observar isso. Nós precisamos fugir disso. Se Zaqueu fosse um homem de mente dividida ou de ânimo doble, a hora que Jesus chamou ele talvez ia ficar, mas e agora? Será que eu desço? Será que eu não desço? Será que eu fico? Será que eu vou? Ele desceu rapidamente. Por isso que Jesus disse: seja a tua palavra, sim, sim, não, não. O que passar disso, vem de quem? Do maligno. O Senhor está falando contigo. O Senhor está nos ensinando nessa noite que nós precisamos ser homens e mulheres, cristãos de opinião. Nós não devemos ser agitados como a onda do vento que é levada, como as ondas do mar que são levadas para lá e para cá como o vento. Nós precisamos estar convictos daquilo que queremos. Você lembra da luta de Jacó com o anjo em Gênesis 32? A Bíblia diz que Jacó ele ficou a noite toda lutando com o anjo. E Jacó disse uma frase: eu não vou te deixar enquanto que tu não me abençoar. Jacó era trapaceiro, mentiroso, trambiqueiro, mas ele era de opinião. Assim como Zaqueu era ladrão, tinha os seus problemas. Aí você vai dizer para mim: pastor, mas Jesus se preocupou tanto com um homem assim? E vai que ele não muda? Vai que ele não muda? Jesus se preocupou tanto com um homem pecador? E vai que ele não muda de vida? Vai que ele não se converte? Eu quero dizer para você que lá fora está cheio de pessoas que receberam oportunidades de serem transformadas. Está cheio de pessoas cujo nome foi dito por Jesus, e Jesus olhou para essa pessoa e disse: desce depressa, desce depressa, desce depressa. E essa pessoa não desceu, ficou lá, mas e daí? E aí vem a outra característica de Zaqueu. Ele permitiu ser transformado. Fala comigo, ele permitiu ser transformado. Irmãos, vá comigo no Evangelho de Mateus, por favor. Mateus 19. Saímos de Lucas 19, vamos para Mateus 19. Aleluia. Mateus 19. Verso 16. Eis que alguém se aproximou de Jesus e lhe perguntou: mestre, o que eu farei de bom para ter a vida eterna? Respondeu-lhe Jesus: por que você me pergunta sobre o que é bom? Há somente um que é bom. Se você quer entrar na vida, obedeça aos seus mandamentos. Quais? Perguntou ele. Jesus respondeu: não matarás, não adulterarás, não furtarás, não darás falso testemunho, honra teu pai e tua mãe, e amarás o teu próximo como a ti mesmo. Disse-lhe o jovem: a tudo isso eu tenho obedecido. O que me falta ainda? Jesus respondeu: se você quer ser perfeito, vá,
venda os seus bens e dê o dinheiro aos pobres, e você terá um tesouro nos céus. E depois, venha e siga-me. Ouvindo isso, o jovem afastou-se triste. Diga comigo, afastou-se triste. Porque tinha muitas riquezas. Então Jesus disse aos discípulos, digo a verdade, dificilmente um rico entrará no reino dos céus. Irmãos, este jovem, ele não era um jovem pecador. Se a gente for olhar para o texto, nós vamos talvez encontrar ali um pecado que era o amor ao dinheiro. E esse pecado, a Bíblia diz que o amor ao dinheiro é a raiz. E Jesus, da mesma forma como conhecia Zaqueu, conhecia esse jovem. Você já teve a experiência um dia de ter um machucado, um roxo, assim, um hematoma, e vem alguém, tuque, o dedo, né? Tu faz isso em mim. Vou denunciar na delegacia. Né? Às vezes tem um machucadinho, ela vem tuque. Né? Para ver como eu sofro, irmãos. Mas você já ouviu aquela expressão, botou o dedo na ferida. Amém? Tem um que é especialista em fazer isso. Jesus. Ou não teve um dia que tu foi no culto, veio no culto, daí tu chegou no carro para ir embora, tu falou assim, foi tudo para mim hoje. Amém? Parece que, ou tu foi pela primeira, segunda vez na igreja, o pastor contou toda a história da minha vida. Ele sabia da minha vida. Não, irmão. Quem sabe da tua vida não é o pastor. Quem sabe da tua vida é Jesus. É por isso que a palavra, ela nos confronta, ela nos condiciona, ela nos orienta, mas para que isso seja possível, esse confronto, essa transformação, a palavra ela precisa encontrar um ponto para nos desequilibrar. E Jesus fez isso com o jovem rico. Jesus sabia qual era a ferida dele. E Jesus foi lá e tocou na ferida dele. Irmãos, eu vou dizer a você, talvez a ferida de Zaqueu não fosse o amor ao dinheiro, mas fosse a sensação de não ser uma pessoa bem vista na comunidade. Talvez a ferida de Zaqueu fosse alguém que estivesse pensando assim, eu não tenho mais jeito, eu nunca mais vou poder viver em paz. E Jesus vai lá, Zaqueu, eu não quero saber o quanto que você roubou. Eu não quero saber o quanto que você extorquiu. O que eu quero hoje é ficar na tua casa. E essa conversa, esse chamado de Jesus, gerou no coração de Zaqueu o desejo de devolver o que ele roubou. E aqui eu vou dizer uma coisa, que o Senhor me perdoe se eu estou falando uma heresia. Eu duvido que Zaqueu continuou sendo publicano. Eu duvido. Porque Jesus afirma, hoje houve salvação nesta casa. Uma experiência com Jesus não pode gerar em você contentamento de estar nos mesmos lugares de antes. Uma experiência com Jesus, uma palavra de Jesus, não pode gerar em você, eu vou para o mesmo lugar que eu estava. Não pode. Não pode. Então Zaqueu, irmãos, ele permitiu ser transformado. Ele permitiu ser transformado. E aqui, não ia nem falar sobre isso, mas eu quero abrir um parênteses. A gente está fazendo aqui um curso de casais e glória a Deus pela vida dos casais que estão fazendo o curso. Já é a segunda turma. Quinta-feira agora tivemos a segunda aula, semana que vem a terceira aula.
E por vários momentos nesse curso de casais, a gente fala de algo que destrói os relacionamentos, chamado personalidade. Enquanto esse leão que mora aí dentro de você, enquanto essa bengala, esse lugar de apoio, porque o que é a personalidade ou o temperamento? Muitas vezes é uma bengala, é um lugar de apoio, que você vai se apoiar quando você grita, que você vai se apoiar quando você não tem paciência, que você vai se apoiar quando você não quer ouvir ninguém, que você vai se apoiar quando você é centralizador, dominador. Aí tu vai e se apoia nessa bengala e você diz assim: ah, eu sou assim, a minha personalidade é assim. E aí o teu relacionamento vai ruindo, vai ruindo, vai ruindo. Por quê? Porque você não permite que o Espírito Santo trabalhe isso no teu coração e você seja transformado. Pastor, a personalidade não vai mudar. Claro que não vai mudar. O leão vai continuar lá, mas ele vai estar enjaulado. O que o Espírito Santo faz não é apagar você. O que o Espírito Santo faz é te dar controle, é te dar sabedoria, te dar convicção da hora de ouvir, da hora de falar, da hora de dizer sim, da hora de dizer não. O que o Espírito Santo te capacita é para algo que eu sempre falo aqui: é melhor você ter paz do que você ter razão. Crie níveis de preferência, escolha sempre a paz, mesmo que isso possa eliminar a razão. Muitas vezes, irmãos, o nosso temperamento, a nossa personalidade é o que bloqueia a nossa mudança. Tem um monte de gente por aí, e talvez aqui, que poderia estar vivendo uma vida tão diferente, mas é dominado por um sentimento que herdou geneticamente, dominado por uma forma de lidar com as pessoas, que aprendeu quando era criança, quando era adolescente. Permita ser transformado. Permita. Não coloque barreiras naquilo que Jesus quer fazer na tua vida. Estou falando aqui para gente que muitas vezes queria chorar e não chora, porque lá atrás alguém disse para você que chorar não é coisa de homem. Se chorar não é coisa de homem, então o que aconteceu com Jesus? Se a Bíblia diz que Jesus por várias vezes chorou. Não chorar é coisa de quem não é homem. Talvez seja essa a frase correta. Não chorar. E quando eu falo chorar, não é o fato de você ficar lavando de lágrima, mas é permitir o quebrantamento do Senhor. São circunstâncias que não envolvem verdadeiramente homens de verdade que foram tocados pelo Espírito Santo. Lá no céu, quem que vai estar? Quem? Tem uma outra musiquinha. Filha, só para um pouquinho, senão eu perco o tom aqui. Quem entrará no santuário para te louvar? Quem tem as mãos limpas e o coração puro, quem não é vaidoso e sabe amar, quem tem as mãos limpas e o coração puro, quem não é vaidoso e sabe amar. Amém?
Essa música começa: Senhor, quem entrará no santuário para te louvar? Ou seja, está falando de quê? De salvação. Não se preocupe, Evandro, que essa não precisa cantar domingo. Ou seja, quem entrará no santuário para te louvar? Davi escreve isso. Quem tem as mãos limpas e o coração puro. Irmãos, o profeta Ezequiel escreve que Deus, Ele colocaria dentro de nós um novo coração. Ele tiraria de dentro de nós um coração de pedra e colocaria dentro de nós um coração de carne. E aí ele fala assim: derramarei sobre toda a carne o meu espírito. Então eu quero dizer uma coisa para você que está aqui nesta noite: não importa o tipo da personalidade, não importa o temperamento que você tem, este Espírito prometido, ele está sendo derramado sobre você. Então é sobre toda a carne, sobre todas as pessoas. Então eu preciso permitir ser transformado. Há uns anos atrás eu li um livro sobre casamento. E esse livro falava sobre as dificuldades e tal, e tinha um capítulo que falava sobre os divórcios. E infelizmente, o divórcio, ele bate na porta das pessoas por várias e várias vezes. Ou seja, há uma predisposição de que aquele que se divorciou uma vez vai se divorciando 2, 3, 4. É regra, pastor? Não, não é regra. Mas como é que quebra isso? Mudança de comportamento. Permitir ser transformado. E aí o livro contava que os casais que vinham de divórcios e vinham tendo uma vida feliz, alegre, duradoura, por 20, 30, 40, 50 anos, foram aqueles que permitiram ser transformados. Não adianta, irmãos. Ou a gente permite o trabalhar do Espírito Santo, ou a gente vai dar com os burros na água. Nós vamos bater em ponta de faca pela vida inteira. Não adianta. Não adianta. Antes de ir para o final, eu quero dizer uma coisa para a igreja. Se tem uma coisa, irmãos, que quebra o pregador no meio, é movimento de entra e sai. Só hoje, com esse público menor que a gente tem, mais de 20 pessoas já levantaram e saíram. Toma cuidado com isso. Vamos parar com isso. Você não vai morrer de sede. Segura um pouquinho. Eu peço isso com todo respeito, em nome de Jesus. Zaqueu foi transformado, e depois de ser transformado, ele testemunhou. Fala comigo, testemunho. Irmãos, o testemunho, ele é tão importante que ele chega talvez a substituir a própria pregação num púlpito. Porque o que faz o testemunho? O testemunho, ele dá a possibilidade de alguém que está ouvindo uma palavra enxergar aquilo na prática. Você entende isso? Então, por exemplo, você tem lá na tua casa, você comprou lá um suco de laranja. Hoje, meio-dia, a gente tomou lá um suco, daquele Prats. Eu tive um aluno uma vez que foi fazer estágio numa indústria de suco de laranja em São Paulo. E aí eu pude saber de todo o processo, eu era orientador dele no estágio. Irmãos, eu fiquei impressionado com aquele processo. Algo incrível. Processo ali de purificação, de pasteurização, tal, do suco. Depois, o que faz com o que sobra. Tudo se aproveita da laranja, muita coisa ligada à área de cosméticos e tal. Mas quando eu vou no supermercado, o que eu vejo? Eu vejo o suco. Eu vou lá na geladeira, eu vejo lá uma geladeira do suco Prats. Estou fazendo propaganda aqui para o Prats. Não é? E aí eu pego aquele suco e tal, e eu bebo aquele suco. O que é uma pessoa transformada que testemunha?
É alguém que viveu todo o processo. E aí você ouve uma palavra, não, é o seguinte, Jesus está chamando você para descer rapidamente, porque Ele quer entrar na tua casa, e a expressão casa aqui não diz respeito a um ambiente físico. Ele diz respeito à habitação do Espírito, que somos nós. Então Jesus hoje, Ele não nos chama só porque Ele quer ir lá na nossa casa, lá onde é que a gente mora, faz comida. Ele quer ficar na nossa casa, onde nós moramos, aqui. Então quando eu vejo alguém transformado, eu olho para ele e falo, escuta, Jesus te chamou também? Sim! Ele me chamou e Ele já mora aqui, ó. Isso é testemunho. Isso é testemunho. Escuta, você não era aquele? Sim! Não sou mais. Não sou mais. Zaqueu falou assim, se eu roubei, eu quero devolver. Eu tenho muito, eu quero dar metade que eu tenho aos pobres. Ele testemunhou. Jesus já mudou a tua vida? Vou pedir de novo. Jesus já mudou a tua vida? Então não esconda isso. Irmão Mário, glória a Deus pela tua vida, Mário. Chamei o Mário hoje de manhã, eu acho que ele quase caiu da cadeira. E o irmão Mário trouxe uma palavra aqui. Vós sois o sal da terra. Vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade edificada sobre um monte. Experimenta quando você está viajando à noite. Você está se aproximando de uma cidade. E quando tem uma cidade lá no monte. Não dá para esconder. E Jesus está se referindo a quê? A mudança que Ele gera em nós. E Ele está dizendo, não dá para esconder. E às vezes a gente luta para esconder. Tem gente lá no nosso trabalho que nem sabe que a gente é crente. Não esconda isso. Não tenha vergonha de contar o que Jesus está fazendo contigo. Não tenha vergonha de testemunhar lá para aquele teu primo que é ateu, que fica postando coisa do capeta no grupo da família. Não tenha medo. Não estou dizendo para você ir lá encher ele de coisa, xingar, nada disso. Estou dizendo para você ser luz num lugar de trevas. Isso é testemunho. Se for necessário, fale alguma coisa. Mas o testemunho, na grande maioria das vezes, não exige palavras. Ele exige atitudes, comportamentos. Mas lembre-se, não testemunhe o que Jesus não fez com você. É isso mesmo que você ouviu. Não testemunhe o que Jesus não fez com você. Fale das coisas que você realmente permitiu ser transformado. E não tenha medo de assumir que existem áreas que você ainda está em processo. Não deveria ser assim? Não deveria ser assim. Mas talvez é assim que está sendo. E aí você não fala nada daquilo que você já conquistou por meio da palavra, da oração, da fé, porque tem coisas que você ainda não conquistou na tua vida. Eu muitas vezes, essa semana ainda, muitas vezes, irmãos, eu percebo que Deus tem tanta coisa para fazer em mim ainda. E já fez tanto, já arrancou tanto lixo de dentro de mim, já arrancou tanta, como é que falava os antigos, imundícia. Já ouviram essa palavra? Já arrancou tanta podridão de dentro de mim, e de vez em quando o que eu percebo? Que tem coisa morando aqui ainda.
E Jesus permite isso, para que nós possamos saber quais são as áreas que ainda precisamos ser tratados. O que importa é que ele olhou para Zaqueu e falou: Zaqueu, eu não estou preocupado com o que você é hoje, estou preocupado com o que você vai ser. Você pode ficar em pé? Eu já vou convidar, se essa palavra ela arde no teu coração, você pode sair do teu lugar, vir aqui na frente. Que hoje é dia de mudança. Hoje é dia de transformação. Quando Jesus chamou Zaqueu, o que ele fez? Ele enrolou? Não, então o pastor está chamando você. Em nome de Jesus. Se essa palavra falou teu coração, hoje é dia de mudança na tua vida. Sai do teu lugar e vem para frente. Em nome de Jesus. A Bíblia diz, no Evangelho de Lucas ainda, que Jesus disse uma frase. E eu quero encerrar o culto falando sobre a frase que Jesus falou. Zaqueu, hoje me convém ficar na tua casa. Convém a Jesus ficar na tua casa. Convém a Jesus olhar nos teus olhos. Convém a Jesus ter intimidade com você. Quando Davi se tornou rei, ele pediu, não tem mais ninguém da família de Saul? Aí disseram, tem um ainda, filho de Jonatas, Mefibosete. Mefibosete morava num lugar chamado Lodebar. Era o lugar mais inóspito, o pior lugar que se pode imaginar. Era o deserto do deserto, lá nada se produzia, e ainda assim, além de morar num lugar tão ruim, ele morava de favor, na casa de Maquir. Davi mandou chamar, e Davi ali é a figura de Jesus hoje. Davi manda chamar Mefibosete, Mefibosete chega, e Davi diz para ele assim, a partir de hoje, você comerá sempre na minha mesa. Zaqueu não podia imaginar que Jesus ia jantar com ele aquele dia. Mas Mefibosete ouviu do rei, em outras palavras, o rei dizendo, eu quero ter intimidade diária com você. Por isso que me convém ficar na tua casa. Eu quero ter intimidade diária com você, por isso que me convém ficar na tua casa. E convém a Jesus hoje ficar na tua casa. Feche teus olhos. Pedir para os irmãos orarem com cada um que veio aqui na frente. Pode começar a orar com eles. E eu gostaria que você profetizasse sobre a vida deles. De cada homem e cada mulher que veio aqui. A transformação que só Jesus pode fazer. Aleluia.